Será que Deus é capaz de me perdoar depois de tudo que eu fiz? Será que ainda há solução para a minha vida? A minha vida não tem mais jeito. Se esses pensamentos estão rondando a sua cabeça, entenda, é o inimigo querendo te afastar cada vez mais da presença do Senhor. Olá, eu sou o pastor Cristiano Nassif e eu quero falar com você hoje a respeito da parábola do filho pródigo, mais precisamente sobre a figura do pai. Eu já gravei 2 vídeos, eu vou deixar aqui ao final para que você assista, um falando sobre o comportamento e as atitudes do filho mais velho. Gravei um outro vídeo também falando sobre o comportamento e as atitudes do filho mais novo. Mas hoje eu quero falar a respeito do pai. Porque essa parábola, a parábola do filho pródigo, como nós a conhecemos, não fala somente sobre um filho que se distanciou e depois se arrependeu e voltou para casa. Ela também não fala somente de um filho mais velho que estava na casa do pai tão perdido quanto o filho mais novo. Mas ela fala também e principalmente sobre a disposição e o coração do pai em perdoar e em abraçar tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Talvez você está se sentindo indigno. Você diz que não tem solução mais para você porque você já tentou tantas vezes e cai sempre nos mesmos erros e nas mesmas falhas. Ou você já buscou tanto em oração a Deus que você não se lembra mais nem de quando você começou a orar ao Senhor por uma causa e de repente ainda não viu aquilo se concretizar na sua vida. E você vê que parece que você está se distanciando cada vez mais do Senhor. Entenda, se você se afastou dos caminhos do Senhor, se por qualquer motivo que seja, se você se identifica como o filho mais pródigo, que saiu da presença do Senhor e parece estar passeando no mundo, ou se você se identifica com o filho mais velho, que está dentro da casa do pai, mas parece que o coração está tão distante, há arrependimento e conciliação. E essa parábola vai nos mostrar isso. Quando o filho mais novo sai de casa e ele toma a decisão de sair de casa, de pegar os seus bens e sair, tá lá em Lucas capítulo 15, a partir do verso 12, o pai ele não fica implorando para o filho ficar. O pai ele não fica tentando manipular a situação para que o filho não deixasse a casa. E isso me faz refletir, sabe o quê? Que quando nós tomamos uma decisão de nos afastar de Deus, ou quando nós tomamos uma atitude que nos leva para longe de Deus, Deus, ele permite que isso aconteça porque o amor ao Pai, ele precisa ser do coração e não por imposição. Nós não podemos amar a Deus porque Deus nos obrigou a amá-lo, porque nós não temos opção senão amar ao Senhor. Não é esse o comportamento que Deus espera de nós. Então Deus permite, muitas vezes, que situações aconteçam para poder mostrar se o nosso amor está firmado em Deus ou se outras coisas estão no lugar do Senhor no nosso coração. E esse é o primeiro ponto. Ele permite que o filho vá viver a vida que o filho achava que era melhor para ele. Talvez você tomou essa decisão um dia e acabou se afastando porque foi criado na igreja ou se converteu em algum momento, esteve na igreja, mas pensou ou imaginou, seja por proposta de outras pessoas, seja por circunstâncias da vida, achou que viver fora da igreja ou fora do relacionamento com Deus seria melhor. E Deus permitiu. E você se afastou. Mas eu também aprendo que o filho depois, quando se arrependeu e caindo em si, ele volta para a casa do pai, o pai não está com um cajado na mão esperando para dar nele uma cajadada. O pai não coloca o filho mais novo de castigo ou repreende ele, ou o pai simplesmente vai de encontro a esse filho, correndo, vê de longe. E aqui eu aprendo outra coisa importante. Deus, ele está de braços abertos, aguardando que os seus filhos retornem arrependidos para a casa do pai. Deus não desistiu de você, meu irmão. Deus não desistiu de esperar por aqueles filhos que se afastaram, de esperar que eles voltem arrependidos, reconhecendo que erraram. E esse é o ponto importante. Essa é uma decisão que você precisa tomar. Mas entenda, há esperança. Deus não está com um cajado na mão esperando para te castigar. Não. Deus espera que você se arrependa. Deus espera que você volte e busque reconciliação com ele. O pai da parábola avistou o filho de longe. E ele não esperou o filho chegar para o abraçar. Deus foi de encontro a esse filho. Na medida em que você se aproxima de Deus em arrependimento, na medida em que você retorna para a casa do Pai em arrependimento, Deus também faz um movimento de aproximação
em direção a você. E quando você começa a se justificar, você demonstra seu arrependimento, diz, reconhece o seu erro. Pai, pequei contra o céu e contra ti, vai dizer o filho mais novo. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Ele reconhece a sua condição e ele reconhece o seu erro. Mas quando o filho começa a querer justificar e a dizer, me trata assim, me trata assado, faz aquilo, o pai o interrompe e diz, ei, já tá bom, já entendi, já reconheceu o erro, e isso é importante. O pai vira para os servos e diz, tragam a melhor roupa, tragam um anel e ponham sandálias nos pés. Este é o meu filho, ele estava perdido e ele foi achado. Meu filho não é um servo ou um mero escravo na minha casa, não, ele é meu filho, eu o recebo de volta como filho. Por isso as sandálias nos pés. Eu vou devolver a ele a autoridade que ele tinha dentro desta casa quando ele saiu, por isso o anel. E roupas limpas. Fala da limpeza, da santidade, de retirar aquelas vestes sujas que ele estava com elas do mundo. E troca estas vestes por vestes limpas, de santidade. E eu quero fazer um convite a você. Um convite a compreender que Deus está esperando pela reconciliação dos seus filhos perdidos. É por isso que o evangelho é pregado no mundo. Para que as pessoas que não o conhecem possam conhecê-lo, mas para que as pessoas que um dia andaram nos caminhos do Senhor possam ser novamente integradas à casa do Pai, voltarem a procurar e a terem convívio com o Pai, do lugar de onde nunca deveriam ter saído. E se você está na casa do Pai, assim como o filho mais velho estava, mas se sente também tão distante do Senhor, eu quero te dizer que também há conciliação para você. Se você já não sente mais a presença do Pai, se parece que tudo que você faz na casa do Pai é por obrigação, assim como o pai foi em direção ao filho mais novo e o beijou e o abraçou, quando o filho mais velho se recusou a entrar na festa, na celebração com o filho mais novo, o pai também saiu ao encontro do filho mais velho. O pai também tentou a reconciliação dizendo, ei, o seu filho estava perdido e foi achado, vamos celebrar. E é sobre esta celebração que Deus tem nos convidado para fazer, para participar. Mas precisamos abrir o nosso coração, amar a Deus verdadeiramente e buscar reconciliação. E essa reconciliação ela está disponível a qualquer pessoa que queira tomar esse movimento. Não existe pecado que você tenha cometido que te afaste definitivamente da presença do Senhor. Se houver arrependimento genuíno no seu coração, um desejo de mudança, busque o caminho de volta para a casa do Pai. E você vai encontrar um Pai disposto a abraçá-lo, a beijá-lo e a restituir você a sua autoridade de filho que um dia foi perdida. Amém? Assista esses 2 vídeos sobre o filho mais novo e o filho mais velho. E eu quero te convidar, se essa mensagem fez sentido para você, que você se inscreva no canal, ative o sininho, nos ajude a espalhar a palavra do Senhor cada vez mais pelos 4 cantos desse planeta. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, trazer paz, trazer de novo a autoridade de filho que talvez você perdeu um dia, mas que ainda está disponível para você, em nome de Jesus Cristo.